A chuva começou antes do crime, fina, insistente, lavando o asfalto como se a cidade soubesse o que estava prestes a acontecer. Eram quase 2 da manhã quando o rádio da viatura chiou. Homicídio na Rua das Orquídeas. Masculino, sem identificação. O policial Marcos Duarte estava no volante, olhar fixo no retrovisor. O parceiro dormia encostado no vidro, o barulho da chuva servindo de trilha para o cansaço. Ele apertou o acelerador sem pensar. O dever era automático, quase religioso. Chegar primeiro era um reflexo, não um mérito. Quando virou a esquina, as luzes azuis e vermelhas se refletiam nas poças como se o inferno tivesse descido em cores de sirene. O corpo estava estendido no chão, coberto com uma lona translúcida. Uma mulher chorava encostada em um poste. 2 adolescentes filmavam com o celular. A cidade inteira parecia assistir, curiosa e fria. Marcos se abaixou. Homem, uns 30 anos, perfuração no abdômen. O sangue ainda quente se misturava à chuva, escorrendo em linhas finas para o ralo. Ele respirou fundo. Mais um dia comum em um lugar onde a vida valia o preço de um cigarro. O chefe chegou minutos depois, paletó encharcado, cara de poucos amigos. Precisamos de um culpado antes do amanhecer, disse seco. A imprensa já rondava, os flashes cortando a madrugada. A vítima era um comerciante conhecido, e o bairro exigia resposta rápida. Marcos sentiu o peso da farda como nunca. Ele sabia o que aquilo significava. Prender alguém, qualquer um. A lei, quando pressionada, se transforma em ferramenta de aparência, e ele seria o executor da aparência. As testemunhas apontaram para um rapaz que correra pela viela minutos antes. Era ele, o entregador, estava sempre aqui, gritaram. Marcos e a equipe seguiram o rastro de pegadas na lama, até um beco mal iluminado. Lá estava Jonas, 26 anos, mochila nas costas, uniforme simples, tênis sujo de chuva. Ele tremia, não por culpa, mas pelo medo que vinha de não entender o que estava acontecendo. Mãos para cima! A voz de Marcos cortou o ar. Jonas obedeceu. Tentou explicar. Eu estava indo para casa, só ouvi os gritos, mas a frase se perdeu entre os ecos de um sistema que não escuta. O interrogatório na delegacia foi curto. Jonas negou tudo. Não havia arma, nem sangue, nem testemunha direta. Só um rosto encaixado à pressa em uma história que precisava de vilão. Marcos olhou para ele através do vidro da sala de espelho. O garoto parecia alguém que a vida já tinha cansado, antes mesmo de começar. Mas havia uma parte dele escondida atrás da farda que dizia: é ele. Tem que ser ele. Não por convicção, mas por necessidade de encerrar o caso, de dormir em paz. A assinatura do relatório foi rápida, quase impessoal. O som da caneta riscando o papel marcou o ponto final da esperança de um inocente. Jonas foi levado para a cela. No corredor, cruzou os olhos com Marcos. Eu não fiz nada, senhor, Deus sabe. A voz saiu calma, quase resignada. Marcos desviou o olhar. Ele não queria ver humanidade onde o sistema via números. Naquela madrugada, de volta para casa, o espelho do banheiro devolveu-lhe um rosto cansado, mas vitorioso. Tinha feito seu trabalho. A cidade dormiria tranquila. A manchete do jornal na manhã seguinte dizia: polícia age rápido e prende suspeito de homicídio brutal. O nome de Marcos aparecia em letras pequenas, mas suficientes para alimentar o orgulho. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a mãe de Jonas passava a manhã tentando entender por que o filho não havia voltado do trabalho. As horas se transformaram em dias. Quando finalmente recebeu a notícia, foi pela TV. O rosto do filho estampado sob a palavra criminoso. Ela gritou, mas ninguém ouviu. O mundo não escuta as mães dos acusados. Na delegacia, Marcos começou a sentir algo estranho. O cheiro da chuva não saía da roupa. O som das sirenes não calava dentro da cabeça. Ele tentou esquecer, mas a lembrança do olhar de Jonas, sereno, quase sagrado, insistia em voltar. O parceiro comemorava o fechamento do caso com risadas. Mais um pra conta, Duarte. Justiça feita. Mas Marcos não respondeu. Havia algo errado no silêncio dele.
Na primeira noite depois da prisão, sonhou com o beco. A mesma cena, mas o corpo no chão agora era o de Jonas. Ele acordou suando, coração acelerado, sentindo um peso no peito. Passou as mãos no rosto, murmurando: só um sonho. Mas no fundo sabia, a consciência não sonha, ela grita. Dias depois, ao revisar o relatório, percebeu pequenas contradições nas testemunhas. Datas que não batiam, detalhes que não coincidiam. Foi até o chefe: talvez tenhamos errado. O homem riu. Errado é deixar o caso aberto, Duarte. Se você quer continuar subindo, aprenda que justiça e conveniência são irmãs. Marcos saiu da sala com o estômago revirando. Olhou para as paredes da delegacia, os quadros de honra, as medalhas antigas. Tudo parecia sujo, mesmo polido. Voltou à cela de Jonas. O rapaz estava sentado, lendo um salmo amassado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, lia em voz baixa. Marcos ficou parado, sem coragem de falar. Pela primeira vez, sentiu que talvez tivesse prendido não um criminoso, mas alguém mais inocente do que ele próprio. Naquela noite, antes de ir embora, apagou as luzes do corredor. O som do cadeado se fechando ecoou como um aviso. Do outro lado da grade, uma voz tranquila sussurrou: Deus ainda vai te mostrar. Marcos parou por um instante, mas não respondeu. E seguiu caminhando pelo corredor escuro, sem perceber que aquele som metálico do cadeado seria o início do seu inferno pessoal. Os meses passaram como uma marcha silenciosa. A vida na delegacia seguiu igual. Novos casos, novas manchetes, novos culpados. Mas algo dentro de Marcos tinha parado. O som do relógio no escritório parecia ecoar mais alto, como se cada segundo cobrasse algo que ele não podia devolver. As paredes pareciam mais frias, as vozes mais distantes. Ele ainda usava a mesma farda, mas ela já não o vestia. O sufocava. Certa manhã, ao chegar ao plantão, encontrou um envelope sobre a mesa. Relatório interno. Caso Rua das Orquídeas. O estômago se revirou antes mesmo de abrir. As palavras pareciam queimar. Novas evidências apontam para outro suspeito. Confissão registrada em delegacia de Vitória. O detido assume o homicídio com detalhes confirmados. Marcos leu e releu. O papel escorregou das mãos e caiu no chão. O som seco que fez foi o mesmo de um tiro. Jonas era inocente. Sempre fora. Marcos sentou sem fôlego, a garganta travada. Lembrava-se do rosto do garoto no beco, da voz calma dizendo: Deus sabe. A frase agora pesava como uma sentença. Foi até o arquivo, buscou o registro da prisão. No campo situação atual, uma linha gelou o sangue. Falecido em motim, 13 de abril. O corpo de Jonas havia sido encontrado na enfermaria da penitenciária. Ferimentos múltiplos. Morte acidental, segundo o relatório. Marcos ficou olhando o papel por minutos, incapaz de entender como 3 palavras podiam carregar tanto horror. Falecido em motim. 2 vidas destruídas em uma linha de texto. Nos dias seguintes, ele começou a evitar o espelho. O rosto refletido parecia o de outro homem, mais velho, mais duro, mais vazio. O parceiro tentava animá-lo. Essas coisas acontecem, Duarte. Sistema é assim, bola pra frente. Mas ele não conseguia. O sistema podia seguir, mas ele havia parado. À noite, os sonhos voltaram, mais intensos. O beco, a chuva, o corpo. Só que agora Jonas não estava no chão. Estava de pé, olhando para ele. Silencioso, sem raiva, sem dor. Apenas olhando. Marcos acordava gritando. A esposa, assustada, perguntava o que estava acontecendo. Ele respondia que era apenas cansaço. Mas no fundo sabia. Não era cansaço. Era culpa. E culpa não dorme. Começou a beber escondido. Primeiro um copo, depois 2, depois a garrafa inteira. O álcool servia como trégua entre ele e os fantasmas. Mas o efeito durava pouco. Certa madrugada, dirigindo de volta para casa, parou o carro na frente da igreja do bairro. As luzes estavam apagadas, mas a porta entreaberta. Entrou. O silêncio era absoluto. O ar cheirava a madeira antiga e vela apagada.
Sentou-se no último banco. Ficou ali, sem rezar, sem pensar, apenas respirando. Lá no fundo, uma cruz iluminada por uma única lâmpada parecia observá-lo. Eu destruí um homem. A voz saiu baixa, como um sussurro. E quem destruiu você? Respondeu uma voz atrás. Era o padre, um homem de olhos cansados, mas compassivos. Marcos não respondeu. Saiu antes que as lágrimas caíssem. Nos dias seguintes, começou a visitar a mãe de Jonas. Não teve coragem de se apresentar. Ficava dentro do carro, do outro lado da rua, observando o pequeno portão azul e as roupas penduradas no varal. Uma senhora idosa saía todas as manhãs, deixava flores em uma caixinha na calçada e voltava. Ele ficou observando por semanas, tentando achar palavras, mas elas nunca vinham. A notícia se espalhou. Polícia comete erro em caso de homicídio. Inocente morre preso. Manchetes, indignação, protestos. O nome de Marcos apareceu nos comentários das redes, não mais como herói, mas como símbolo de injustiça. Ele se desligou do serviço pouco depois. Pediu aposentadoria antecipada. Os colegas o chamaram de fraco. Ele apenas assinou os papéis. Em casa, o silêncio se tornou insuportável. O relógio parecia zombar dele. Cada tic-tac era uma lembrança. O momento da prisão. O som do cadeado. O olhar de Jonas. Um dia retirou do armário o uniforme e pendurou na parede. Ficou olhando por horas. A farda que antes representava honra agora era uma lembrança de vergonha. A cada noite, acendia um cigarro, sentava na varanda e falava sozinho. Se eu tivesse ouvido, se eu tivesse esperado. Começou a escrever cartas. Para a mãe de Jonas, para o próprio Jonas, para Deus. Nenhuma terminava. Rasgava todas. Não havia frase que coubesse dentro de tanto arrependimento. Certa noite, uma tempestade caiu sobre a cidade. Relâmpagos cortavam o céu como facas. Marcos, deitado, ouviu o som do trovão e pensou no primeiro dia. O dia do crime. Era o mesmo som, o mesmo cheiro de chuva, o mesmo arrepio, e então entendeu. Ele havia voltado ao ponto de partida, mas agora dentro da própria mente. Levantou, pegou o carro e dirigiu sem destino. Parou na frente da antiga cela onde Jonas havia ficado. O prédio estava abandonado, as paredes cobertas de mofo. Entrou. O ar era pesado, o chão úmido. Tocou nas grades enferrujadas. Fechou os olhos. Um som ecoou em sua memória. O mesmo claque do cadeado. Deus ainda vai te mostrar. A voz de Jonas soou em sua cabeça, clara como se estivesse ali. Marcos caiu de joelhos. Chorou pela primeira vez em anos. Chorou como um homem que percebe tarde demais o que realmente significa a palavra justiça. Ali, naquele chão frio, entendeu que existem prisões sem barras, e que a mais cruel delas é a da consciência. A partir daquela noite, começou a visitar o cemitério onde Jonas estava enterrado. Levava uma flor e ficava em silêncio. Não rezava. Só esperava que o vento levasse o que ele nunca conseguiu dizer. Mas o vento, às vezes, devolve. Marcus Reed. Pele clara marcada por anos de sol e estresse. Cabelo castanho escuro cortado curto com fios grisalhos nas laterais. 2 anos, olhos azuis cansados. Veste camisa social amassada sob um sobretudo marrom gasto, calça escura e botas de couro surradas. Estilo prático de policial veterano que já não liga para a aparência, mas ainda carrega a postura rígida de quem viveu muito na linha de frente. Daniel Carvalho. Pele morena, cabelo preto ondulado e ligeiramente comprido, 34 anos, olhos castanhos expressivos e tristes, veste jaqueta preta simples, camiseta cinza e calça jeans desbotada. Tênis branco encardido, estilo humilde de trabalhador noturno, com um olhar que mistura exaustão e esperança perdida. O tempo passou como quem apaga rastros. 10 anos se foram desde aquela noite de chuva. Marcos Duarte agora é um homem envelhecido antes da idade, caminhando devagar pelas mesmas ruas onde um dia acreditou servir à justiça. O cabelo grisalho, o olhar vazio. A farda há muito tempo guardada em uma caixa.
junto com a arma e a insígnia que ele nunca mais quis tocar. Mora sozinho em uma casa simples, paredes manchadas pela umidade e lembranças. Às vezes, o som distante das sirenes ainda o faz estremecer. Não por medo da polícia, mas por medo de lembrar quem ele foi. Todas as manhãs ele caminha até o cemitério, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma flor. O porteiro já o reconhece e o cumprimenta com um aceno silencioso. Ele não responde. Apenas entra e segue até a lápide de Jonas. Nela, o nome está quase apagado pela chuva e pelo tempo. Mas Marcos o conhece de cor. Leva uma flor nova, limpa o mármore com um lenço e senta no banco de cimento ao lado. Fica ali, em silêncio. Às vezes fala baixinho, como se conversasse com o vento. Eu vi o que não existia e fechei os olhos para o que gritava diante de mim. Os dias se repetem. Ele escreve cartas que nunca entrega, preces que nunca termina. Na parede da casa há dezenas de folhas amareladas, pedaços de confissões, pedidos de perdão, tentativas de explicar o inexplicável. Ele tenta encontrar palavras que limpem o sangue das mãos. Mas palavras não lavam feridas. Só o arrependimento verdadeiro cura. E mesmo assim, às vezes, tarde demais. Numa tarde de outono, o céu cinzento e o vento frio o acompanham até o portão do cemitério. Mas, dessa vez, algo muda. Há uma mulher parada diante do túmulo. Cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo, olhos firmes. Marcos para alguns passos atrás. Reconhece. É a mãe de Jonas. O coração dispara. O corpo treme. Ele pensa em voltar, mas os pés não obedecem. A mulher o olha, e naquele olhar não há ódio. Apenas um cansaço antigo, o mesmo que ele carrega. Eu sabia que um dia você viria, ela diz, a voz calma, sem acusação. Marcos tenta falar, mas as palavras morrem antes de nascer. A garganta seca, o som falha. Eu tirei seu filho de você. Ela se aproxima devagar. Não, Sr. Duarte, foi o mundo que tirou. Você só foi o instrumento. Ele chora, pela primeira vez, sem contenção, como um homem que finalmente se permite despir do orgulho. Eu pensei que fazia o certo. Eu só queria justiça. Ela toca o ombro dele com delicadeza. E agora sabe o que é justiça? É tarde demais para descobrir. Responde olhando para a lápide. Não é tarde para se ajoelhar. A voz dela soa como oração. Marcos cai de joelhos diante do túmulo. As lágrimas molham a terra. A mulher se afasta alguns passos. Observa em silêncio. Ele murmura. Perdão, Jonas. Perdão por não ter visto o homem que você era. Perdão por achar que cumprir a lei era o mesmo que honrar a verdade. Perdão por ter acreditado mais no medo do que na compaixão. O vento sopra forte. As folhas secas giram ao redor dele, e por um instante, o som parece um sussurro. Deus ainda vai te mostrar. A mesma frase dita tantos anos atrás. Marcos levanta o rosto, os olhos marejados fitando o céu. Pela primeira vez não sente peso. Apenas um vazio leve, como se algo tivesse sido arrancado do peito. Nos dias seguintes, ele continua a visitar o túmulo, mas agora leva consigo algo novo. Pequenas cartas escritas à mão que deixa sobre o mármore. Em cada uma confissão, um aprendizado, um lembrete para quem vier depois. O dever sem compaixão é tirania. A pressa da justiça é o caminho da injustiça. Ouça antes de julgar. Com o tempo, outras pessoas começam a parar ali. Algumas leem, outras choram. E sem perceber, Marcos transforma sua culpa em uma lição. Numa manhã, o jardineiro do cemitério o encontra sentado no banco, corpo sereno, olhos fechados. Na mão, uma última carta. Jonas, finalmente entendi. A justiça que eu buscava estava no perdão que eu recusava. Hoje posso descansar. O vento leva o papel, e ele se perde entre as flores. A câmera se afasta lentamente, mostrando o cemitério banhado pela luz suave do amanhecer. A narração final entra, baixa, quase um sussurro. Às vezes, a vida nos coloca de um lado da lei para testar se ainda temos alma do outro.
O policial que prendeu o homem errado achou que servia à justiça, mas descobriu tarde demais que, sem misericórdia, toda justiça é apenas vingança com uniforme. Tela escurece, som distante de chuva, e uma última frase surge. Antes de julgar alguém, lembre-se, a verdade tem 2 olhos, mas o medo só enxerga com um.